Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Catequese em Cristo. Esse em especial eu estava super ansioso para que ele chegasse, até porque nós vamos falar da grande mãe de Jesus e nossa mãe, vamos falar de Maria. Olha só que presente maravilhoso Deus nos dá. Uma mãe perfeita, uma mãe imaculada, uma mãe que sequer morreu, ela foi conduzida, ela foi assunta aos céus por seu Filho Jesus para continuar intercedendo por nós dia após dia. Vamos falar de Maria, Maria Santíssima. Que Deus esteja presente em sua vida, que Jesus lhe abençoe e que Maria esteja com seu manto precioso sobre cada um de nós. É o que eu desejo já no início desse encontro. Então, em Catequese em Cristo, avançando para o encontro 18. E aqui a gente já começa uma grande pergunta: por que veneramos Maria? Por que ela? Espero que nos próximos minutos a gente consiga chegar, não numa explicação científica, numa explicação técnica, né? Mas que a gente consiga chegar no entendimento amoroso, no entendimento espiritual da grandiosidade de Maria em nossas vidas, a grande intercessora, aquela escolhida pelo próprio Deus para que Jesus estivesse vivo em seu ventre. Você imagina o que essa mulher maravilhosa deve ter sentido, tudo aquilo que ela passou, todas as dificuldades e adversidades para gerar em seu ventre o Filho de Deus, o grande e verdadeiro Deus Jesus Cristo? Só de falar disso eu acho que cria um arrepio em mim e em você. E é por isso que esse encontro é tão importante. Vamos lá? Estamos falando aqui de Maria e, como vocês sabem, eu sim, sempre vou lá em detalhes da palavra, de onde as coisas vêm, bem do iniciozinho. Maria é uma palavra, um nome hebraico que a gente aqui aportuguesou, claro, para Maria, mas ela tem uma fonética, eu não sei ler isso daqui em hebraico, me perdoem, mas a fonética dessa palavra é Miriam, né? Miriam. Então, para quem já foi em Israel ou conhece alguém que fala hebraico, né, eu já tive a oportunidade de ouvir muitos amigos que têm fluência na língua hebraica, lá mesmo em Israel, eles pronunciam o nome dela como Miriam, né? Miriam. Então, por isso que em português nós temos Maria, em inglês nós temos Mary e várias outras traduções e fonéticas que sempre se aproximam com o original, que é o hebraico. E o que essa palavra quer dizer para os hebreus? Senhora, soberana, a pura. Olha que fantástico, olha o nome maravilhoso que Maria tinha, né? Para eles era Miriam, para nós Maria, mas o significado dos nomes em hebraico é sempre muito profundo e especial. E não haveria escolha mais maravilhosa e perfeita de Deus por escolher alguém que tivesse o nome com essas representações. Senhora, soberana, pura. Só isso por si só já é maravilhoso, né? Só o nome que Maria tinha já é maravilhoso, já a torna uma mulher espetacular como ela é, como ela foi e continua sendo viva no coração de todos nós. Vamos lá? Maria, juntamente com José, criou e educou Jesus. Vocês já pararam para pensar nessa perspectiva? Que juntamente com seu esposo José, ela não apenas criou, mas ela educou Jesus, né? Para quem não sabe, naquele tempo, parte da educação dada aos filhos, ela não era feita numa escola formal. Nem todos frequentavam centros de ensino, que claro, já existiam, né? Já existiam as escolas, especialmente no caso de famílias judias, né, que praticavam a religião judaica. Eles tinham uma formação religiosa muito bonita, muito forte, segundo o que a gente conhece pela história. Mas a própria Maria foi responsável por educar Jesus, por fazer com que ele crescesse, o rapaz, o jovem, o homem que ele se transformou. Claro que é Deus, né? Um homem Deus, mas que passou por todas as dificuldades, por todos os desafios de um ser humano como outro qualquer. Jesus chorou, você imagina que Jesus ralou o joelho, Jesus precisava cortar sua unha, Jesus tinha que arrumar seu cabelo, Jesus precisava aprender a se comunicar e a falar com as pessoas, Jesus precisava ter as orientações básicas de todo e qualquer jovem. E essa mulher orientou Deus, vocês têm noção disso? Vocês compreendem agora, né? Eu às vezes fico muito triste por, né, perceber algumas religiões que não apenas não creem, mas até que criticam a presença de Maria nesse ambiente cristão tão profundo. Mas nós estamos falando de uma mulher que curou feridas de Jesus quando ele era jovem, né? Uma mulher que deu de comer a Deus. Olha só a grandiosidade disso, né? Amamentou Deus.
Só por isso já é uma coisa realmente fantástica, que dá um arrepio em mim, imagino que dê também a você quando a gente olha por essa perspectiva. Você que está aí do outro lado, pensa no carinho da sua mãe, pensa em tudo aquilo que ela praticou e continua talvez praticando na sua vida, de cuidado, de atenção. Você imagina você fazer isso com Deus? Esse foi o papel de Maria, fazer tudo isso com Deus, nada mais nada menos. Filha de Santana e São Joaquim, nasceu em Nazaré por volta do ano 15, obviamente antes de Cristo, né? Essa é a idade provável que se compreende que Maria deu à luz a Jesus, quando ela tinha por volta de 15 anos, que era uma idade bem próxima pela qual as jovens eram dadas em casamento a seus esposos, entre 13, 15, 17, né? Como a expectativa de vida naquele tempo era bem menor, então os casamentos também aconteciam mais cedo, para que as famílias pudessem ter a sua formação de uma maneira mais coerente com o tempo de vida que tinham. Aceitou incondicionalmente a missão designada por Deus. Em momento nenhum ela titubeou, em momento nenhum ela recuou. Ao contrário, pelo que os evangelhos nos apresentam, e também pelas orientações de livros apócrifos, né, de outros conhecimentos que se tem de livros que não estão presentes na coleção bíblica, Maria aceitou a sua missão, recebeu ali do anjo o anúncio do que estava preparado para a vida dela, e ela aceitou diante de todas as adversidades. Já prometida em casamento, você imagina os conflitos que não foram ali vivenciados por ela, por seu esposo José, né, que ela ainda não tinha se casado com ele, de saber que estava grávida e que estava grávida de Deus. Uma coisa realmente fabulosa e fantástica. Venerada por quase toda a cristandade, à exceção dos protestantes, e também pelos islâmicos. Se vocês não sabem aí do outro lado, Maria é uma das mulheres mais citadas pelo Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, dos nossos irmãos muçulmanos. Eles têm uma adoração, uma veneração por Maria, que em muitos casos é até comparada dos próprios cristãos católicos. O livro sagrado dos muçulmanos, para vocês terem uma ideia, tem um capítulo inteiro apenas falando de Maria, da mulher maravilhosa e extraordinária, que no caso dos islâmicos não consideram Jesus como Deus, eles consideram como um grande, talvez o maior dos profetas, e que a mãe dele, Maria, era sim talvez a mulher mais fabulosa da história, para vocês perceberem a grandiosidade e amorosidade dessa santa mulher. Foi assunta aos céus, levada de corpo e alma. Ela foi assunta aos céus e nós católicos temos inclusive uma festa para isso, que é a Assunção de Maria. E inclusive faz parte dos mistérios rezados no Santo Terço, né? A Assunção de Maria, quando Maria vai aos céus. Nos mistérios gloriosos, rezados ali especialmente no domingo da Santa Missa. Aqui a gente tem uma imagem muito linda, eu particularmente acho essa imagem extraordinária. Ela foi pintada, né, essa ilustração, essa gravura, em 1650, claro, depois de Cristo, a Virgem em prece, pelo italiano Sassoferrato, né, Sassoferrato, um brilhante artista que deixou essa imagem preciosa de Maria para nós. É tão perfeita que parece real, e de fato é, nos nossos corações. Vamos avançar. Somente Jesus é adorado, Maria é venerada. Então a gente vai nesse momento entender essa diferença, né? Jesus é Deus, a adoração é toda destinada a Jesus. Ele é o único adorado porque ele é o único Deus. Jesus é Deus, não há outra divindade. A adoração se presta apenas a Deus. Maria é venerada. Qual é a diferença, Maurício? Vamos compreender pela palavra. Vocês já percebem que eu vou sempre fundo nas explicações. Venerada, do latim venerare, ou seja, referenciar, ter uma grande admiração, conferir honras. Entendemos? Nem precisa explicar mais nada, né? Então nós veneramos Maria porque nós reverenciamos, temos uma enorme admiração, nós prestamos honras a essa mulher sagrada por tudo que ela fez e continua fazendo. Mãe das mães, o ser humano mais próximo da divindade, não deixou Jesus em momento algum, a mulher das mulheres. Essas são algumas frases utilizadas para que a gente possa se referir à Santa Mãe de Deus. E eu sempre reflito isso, né? Porque às vezes quando a gente fala de Maria, talvez a gente não tenha a noção da profundidade espiritual e religiosa que essa mulher tem e continua tendo. Ela teve Deus no seu próprio ventre. Isso não é chocante, isso não é uma coisa para chacoalhar a gente dia e noite. Maria é uma mulher de carne e osso
que teve Deus dentro do seu ventre. É uma coisa extremamente fabulosa e espetacular. A mãe das mães, o ser humano mais próximo da divindade, porque teve dentro do seu próprio corpo Deus. Vocês devem imaginar que eu sou exagerado, mas talvez o que eu esteja refletindo e compartilhando com vocês seja ainda muito pouco diante do que ela representa para todos nós. E aqui a gente vai entender um pouco de todos os títulos e aparições, né? Para que a gente até saiba interpretar nomes que a gente ouve, que a gente percebe, que a gente até reverencia no nosso mundo cristão católico. Então Maria, ela apareceu e continuará aparecendo, não há dúvidas disso. Então são as aparições, então ela recebe nomes distintos de acordo com aparições que foram registradas e vivenciadas por fiéis. Então, pelas aparições ela recebe alguns nomes, especialmente do local onde isso aconteceu. E existem títulos que foram conferidos a Maria ao longo da história. Vamos entender essas duas coisas diferentes. Títulos são atribuídos formalmente pela Igreja para homenagear ou pedir a intercessão de Maria para as causas dos fiéis. Então os títulos são nomes diferentes atribuídos a Nossa Senhora como forma de prestar homenagem nos nossos momentos de oração, nas nossas celebrações. Então olha que títulos que Maria recebeu e continua recebendo. A Mãe de Deus, Santíssima Virgem Maria. E o que vocês estão vendo aqui do lado são as imagens referentes a esses títulos. Então quando a gente fala de Maria, Mãe de Deus, essa é a imagem que pela Igreja Católica está relacionada a esse título. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, Teótoco. Se alguém nunca ouviu falar esse nome, Teótoco é um nome maravilhoso e muito profundo. E claro, essa imagem aqui, ela é muito conhecida por todos nós em nossas comunidades e paróquias. A palavra Teótoco quer dizer portadora do próprio Deus. E um dos nomes mais maravilhosos é Rainha do Céu, que é representado também por essa ilustração de Maria no trono dos céus com os anjos acima dela. Então esses são títulos que a Igreja formalmente atribuiu a Maria, como forma de honra e homenagem. Já as aparições, que também conferem nomes especialmente relacionados aos lugares, vamos entender, são fenômenos em que a Mãe de Jesus apareceu a uma ou mais pessoas, sendo alguns destes reconhecidos eclesiasticamente pelo Vaticano. Nem todas as aparições elas foram reconhecidas de maneira formal, eclesiástica pelo Vaticano. Por que, Maurício? Por algumas regras, por alguns procedimentos canônicos, talvez pela forma como tudo foi registrado e depois relatado pelas pessoas, né? Então existem, algumas regras, alguns procedimentos que o Vaticano se utiliza para reconhecer como eclesiástica uma aparição. O que não quer dizer que aparições pelo mundo inteiro não são reverenciadas pela própria Igreja, que confirma, que orienta seus fiéis sim a prestarem todas as venerações e honras a Nossa Senhora. Mas olha aqui várias aparições que são reconhecidas eclesiasticamente. Lourdes, na França, onde tem a água que jorra e promove curas até os dias de hoje. Em Knock, na Irlanda, Nossa Senhora de Knock. Em Akita, no Japão, se você que está aí do outro lado não sabe, houve uma aparição no Japão, ela apareceu para jovens, para crianças, inclusive a representação dessa aparição é Maria com um visual asiático maravilhoso, Nossa Senhora da Akita, Nossa Senhora de Guadalupe no México e, claro, Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Talvez uma das aparições mais emblemáticas por tudo que representou a relação dela com aqueles 3 pastorinhos, os segredos que foram revelados, os pedidos que ela fez. Então todas essas aparições que eu apresento aqui são reconhecidas eclesiasticamente pelo Vaticano. Mas diversas outras aparições ao longo da história aconteceram e continuarão ocorrendo, porque Maria não cessa sua intercessão por nós. Então, espero que vocês tenham compreendido a grande diferença entre os títulos conferidos e as aparições. E a esses títulos e aparições, várias comunidades, paróquias vão recebendo nomes em honra a isso que vocês estão vendo aqui. Então, por isso que nós temos Comunidade Nossa Senhora de Fátima, ou Comunidade Rainha do Céu, ou Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, ou Comunidade Nossa Senhora Aparecida, que são as aparições, os títulos que ela foi recebendo. Imaculada Conceição e tantos outros em honra à Grande Mãe Santíssima. Aqui nós temos um momento dedicado a falar do Santo Rosário. Vamos entender como ele surge e por que ele é tão atribuído e tão relacionado a Maria, a Santa Mãe de Deus. Então, por volta do século IX,
claro, depois de Cristo, enquanto monges rezavam os salmos, fiéis leigos e muitas vezes analfabetos repetiam dezenas de vezes as orações do Pai Nosso da Ave Maria. Por quê? Porque eram as orações que eles decoravam, eram as orações que eles conseguiam repetir, que entravam e se fixavam na memória deles. Como eu comento aqui, muitos eram analfabetos naquele tempo, né? Até por volta ali do século XVII, mais ou menos, a maior parte da população era analfabeta, né? Não tinha essa capacidade de escrita, de leitura, como nós temos hoje na grande maioria da população. Naquele tempo não era. E o que acontece? O tempo foi se passando e em 1214 a Virgem Maria ela apareceu a São Domingos Gusmão, e é por isso que muitas vezes a gente reza nos terços em honra a São Domingos Gusmão, agradecendo por toda a disponibilidade, por toda a abertura que ele teve por esse caso que eu vou comentar aqui, que após orar, se penitenciar e sentir as dores pelos pecados dos hereges, recebe de Maria a orientação de que usem a grande arma da Santíssima Trindade, o rosário. Maria manifesta que, ao rezar, os fiéis deveriam meditar a vida, paixão e glória de Jesus e que isso lhe agradava muito. A própria Nossa Senhora apresenta isso a São Domingos Gusmão. E isso não parou por aqui. Nas diversas aparições de Maria ao longo da história, a oração do terço é um pedido recorrente da Santa Mãe. Por quê? Porque Maria, ela própria, orienta São Domingos Gusmão que isso seja repetido, pois o rosário é a grande arma para combater tantas mazelas e acontecimentos pelo mundo. O rosário, a oração forte que brotou, vocês vejam aqui, da simplicidade das pessoas. Então, a grandiosidade, a generosidade, a misericórdia de Maria é uma coisa extraordinária, né? Diante da simplicidade, da humildade das pessoas, Maria diz: continuem rezando da maneira como vocês fazem. Não é porque o povo não tenha conhecimentos aprofundados que a fé não exista, ao contrário. Diante da humildade é que o terço foi constituído. Olha que coisa espetacular. E aí, conforme essas pessoas oravam, rezavam, os mistérios da vida, paixão e glória de Jesus foram sendo inseridos nas orações, possibilitando assim que as pessoas, mesmo não tendo tantos conhecimentos profundos, mas absorvessem o que aconteceu com Jesus e se apropriassem daquilo para as vidas delas. Por isso o Santo Rosário é maravilhoso. A própria Maria, Nossa Senhora, institui o Santo Terço em nossas vidas, através da vida deste grande santo, São Domingos Gusmão. E aqui a gente tem um momento totalmente de amor, totalmente de graça. Abra o seu coração a Maria e permita que ela te cubra de amor, venere, compartilhe, rogue, conheça, agradeça, desabafe, ame. Maria, a Mãe de Deus, intercede por nós. E isso não é uma metáfora, isso não é apenas uma crença de olhos fechados, isso não é apenas um sentimentalismo diante das graças de Jesus. Não! Maria aparece, Maria apareceu. Após gerar o Filho de Deus, criá-lo e ser assunta ao céu, ela continua permeando as nossas vidas de maneira real, viva. Feche os olhos sempre que puder. Rogue a Maria, peça a intercessão para que ela possa levar de maneira amorosa seus pedidos a Jesus. Já parou para pensar que talvez seja essa a grande missão salvística de Nossa Senhora? Como uma verdadeira mãe, receber os nossos pedidos mais aflitos, mais dramáticos, acalmá-los, aliviá-los, reproduzindo esses pedidos aos ouvidos do seu próprio Filho Jesus. Ela que está sentada ao lado dele e que roga por nós a todos os momentos. Essa é a grande função de Nossa Senhora, receber nossos pedidos, nos acalmar, nos tranquilizar e apresentar esse clamor, muitas vezes tão duro, de uma maneira mais carinhosa e amorosa aos ouvidos do Pai. Essa é Maria em nossas vidas. E aqui, como vocês sabem, a gente sempre finaliza nossos encontros com as temáticas cristãs com as perguntas que movem. E aqui eu vou deixar muitas perguntas para que vocês possam refletir, se alimentar ainda mais da palavra e buscar essas respostas, seja num questionamento, seja num debate, seja se aprofundando em livros e até mesmo pelas informações que a gente apresentou aqui ao longo desse encontro e de outros. Maria é divina? Falamos bastante disso, né? Existe uma grande diferença entre adorar Deus e venerar Maria. Então Maria não é divina. Maria é uma santa mãe que intercede por nós junto ao Pai. Para onde ela foi após o Pentecostes? O que aconteceu com Maria? O que as Escrituras falam? Ou que livros apócrifos possam nos orientar sobre isso? Vamos procurar.
Maria sempre foi venerada ao longo da história? Sempre, desde o início das primeiras comunidades cristãs, aquelas comunidades primitivas que a gente chama? A cada aparição uma nova Maria ou é a mesma Nossa Senhora que se disponibiliza para nós de acordo com a necessidade do povo? Vocês percebem que às vezes eu faço perguntas e na forma de eu fazer a pergunta eu já dou a resposta, né? É Maria que atende nossos pedidos? Falamos também bastante disso no slide anterior. Maria foi também uma discípula de Jesus? Vocês sabem que tem umas perguntas que eu não me aguento, né? Essa daqui não há como não ter sido. Maria gerou Jesus, Maria criou Jesus e depois que Jesus inicia seu ministério salvístico, por volta ali dos seus 29, 30 anos, ela não desgrudou do filho, aprendendo, cuidando, seguindo e fazendo tudo aquilo que ele pedia. Então Maria não foi apenas uma discípula, foi a discípula. Talvez juntamente com Maria Madalena ali lhe acompanhando, pelo que a história nos apresenta, elas foram muito próximas, choraram aos pés de Jesus na cruz juntas. Então sim, Maria foi e é uma grande discípula. Vocês viram que encontro maravilhoso? Quanto sentimento, quanto amor, tudo isso Maria proporciona a nós, para que a gente esteja cada vez mais grudado ao seu Filho, o próprio Deus. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos de novo no nosso próximo encontro. Desejo profundamente que Jesus esteja presente em seu coração e sua mente e que Maria interceda por você e por toda a sua família junto ao Pai, hoje e sempre. Nos vemos já já. Tchau, tchau.